Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas aulas de desenho geométrico, nós vamos trabalhar, ou melhor, vamos continuar trabalhando com equivalência de triângulos. Então, na aula passada, nós trabalhamos o primeiro caso, eu tenho aqui as construções, que falava, os triângulos possuem a mesma base e a mesma altura. Tivemos três construções para este caso. Construímos um triângulo qualquer a partir de um triângulo dado, mantendo a base e a altura. Construímos um triângulo retângulo equivalente a um triângulo dado, também mantendo a base e a altura. Tanto é que em todos os casos a gente estava limitando a nossa altura, né? E o terceiro caso, que nós construímos um triângulo isósceles equivalente a um triângulo dado, também mantendo a base e a altura aqui, certinho? Então, hoje nós vamos trabalhar com o segundo e com o terceiro caso. O segundo caso diz assim para nós: os triângulos possuem, vou puxar um pouquinho mais para cá, certo? Então, diz assim, os triângulos têm bases diferentes, tá? Consequentemente, gente, se tiver a base diferente, as alturas também serão diferentes. Então, diz o seguinte, construir um triângulo isósceles, cuja base é conhecida e seja equivalente ao triângulo dado. Então, tá aqui o nosso triângulo, que é o triângulo dado, certinho? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é traçar a altura deste triângulo que foi dado para nós. Tá? Deixa eu só virar aqui, para ficar melhor para vocês enxergarem. Então, vou traçar primeiro aqui a altura para nós. Então, vértice, ponta seca no vértice A, abertura, passando um pouquinho da base BC, ponto de encontro entre arco e a base, com abertura qualquer, mantenho a abertura para o segundo ponto de encontro, certinho? Traçamos a nossa altura, então. Então, primeira altura foi traçada. Vou fazer pontilhadinho aqui para facilitar para vocês lembrarem que essa altura nós já achamos. Vou chamar de H. Segundo passo agora, nós vamos determinar aqui, vamos descobrir, na verdade, a galinha, ou seja, a nova altura que nós precisamos para construir o nosso triângulo. Então, nós vamos procurar aqui uma nova altura. Então, nós já temos a base e a altura do triângulo dado. E para nosso segundo triângulo, nós temos a base, que mede 4,5 centímetros. Primeira coisa que eu vou fazer. Para essa construção, nós vamos trabalhar com a quarta proporcional, que foi o conteúdo que nós trabalhamos lá no comecinho do primeiro bimestre. Vou fazer um segmento com uma medida qualquer aqui, tá? Qualquer. Fiz meu segmento. Vou marcar nesse segmento a medida de 4,5, que é o valor da minha nova base. Vou chamar de B2, certo? Então, vou colocar aqui B2. E vou marcar aqui, a partir do ponto, vou chamar aqui de MN. A partir do ponto N, eu vou marcar a medida da nossa base 1. A base 1 é o triângulo dado. Então, ponta seca no vértice B, abro até o vértice C, venho no vértice N e faço uma marcação. Certinho? Vou chamar aqui de ponto O. Só estou colocando o nome nesses pontos para ficar mais fácil para vocês entenderem a construção. Vou fazer aqui uma reta auxiliar. Então, vou fazer uma semi-reta aqui, auxiliar a partir do ponto M. A abertura qualquer para esta reta, não temos que ter nada específico, tá? Só vamos evitar fazer o ângulo de 90 graus. Vou tomar aqui a medida de AH, que é a nossa altura 1. Então, AH. E a partir do ponto M, eu vou marcar na minha semi-reta auxiliar, certinho? Vou fachar, vou chamar aqui de ponto P. NP, formando um segmento. Ó, deixei aqui NP. E vou fazer uma quarta proporcional, ou seja, vou posicionar a régua formando ângulo de 90 junto com o esquadro. O meu esquadro será fixo e a minha régua será móvel. Então, ó, mesma posição. E vou levar até o ponto O. Deixa eu puxar um pouquinho mais alto.
Eu tenho que melhorar que eu tenho um negocinho que tá me prendendo aqui. Pronto. Ó. Então, voltando. Lembrando que é importante sempre manter a posição inicial. Prontinho. Então, esse novo segmento que nós traçamos, que é a quarta proporcional, é a medida procurada. Vou chamar aqui de H2 e esse era o nosso H1, ok? Então, agora eu vou começar a construção deste triângulo pedido. Primeira coisa, eu vou fazer a base, que tem 4,5 centímetros. Lembrando que eu começo um pouquinho diferente de vocês, eu não começo pelo zero, tá? Vou fazer um pouquinho mais pra cima. Ó, 8 mais 4,5, 12,5. Aqui. Vou chamar de D e aqui de E. O triângulo pedido era um triângulo isósceles, então eu vou achar o ponto médio de D. Se fosse um triângulo qualquer, seria bem tranquilo, mas como ele pediu um triângulo isósceles, então vou achar o ponto médio de E. Aqui eu tenho um pouquinho menos de espaço que vocês, mas em casa podem fazer com mais calma, mais espaçadas construções. Vou subir aqui pontilhado, então vou fazer um pontilhadinho aqui, bem bonitinho. Eu não gosto de medir com a régua, tá? Eu prefiro medir aqui com o compasso, eu acho melhor. E vou tomar a medida de H2, que é exatamente a nossa quarta proporcional, ó. Tomei medida de H2. A partir do ponto médio, no meu pontilhado, eu vou marcar essa medida. Aqui é o meu ponto F. E agora, só fechar o meu triângulo. Então, DE e EF. Prontinho, fechei. Então, o triângulo que foi procurado era um triângulo isósceles, certo? Feita a minha construção. Se fosse um triângulo retângulo, por exemplo, ou no vértice D ou no vértice C, eu faria o ângulo de 90, subiria o outro lado do ângulo de 90 pontilhado e também levaria a mesma distância. Depois, só fechar o meu triângulo, certinho? Terceiro caso, então. Terceiro caso diz o seguinte: os triângulos têm alturas diferentes. Então, o que é dado aqui para nós é a altura do triângulo, tá? Então, diz o seguinte: construir um triângulo cuja altura é conhecida é equivalente ao triângulo dado. Então, foi dado para nós o triângulo ABC. Lembrando que as alturas são diferentes, certo? Assim como na construção anterior, eu vou trabalhar aqui com a quarta proporcional. Porém, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é traçar a altura do triângulo ABC. Isso é fato. Seja no caso 1, 2 ou 3, isso é a primeira coisa que eu faço. Traçar a altura do triângulo ABC, certo? A altura aqui nós já traçamos para as outras construções. Então, é bem simples aqui de traçar a altura, né? Vou fazer pontilhadinho para ficar mais fácil, lembrando, né, que essa altura aqui depois eu preciso tomar ela, né? Então, peguei a altura de AH. Vou fazer uma semirreta com a medida qualquer, tá, pessoal? Medida qualquer. Fiz aqui a minha semirreta, certo? Já vou marcar a medida de 4 centímetros, que é nossa altura 2. Então, vou chamar aqui de H2, M, N e H2. Vou tomar a medida de H1. H1 é a altura do triângulo que nós já tínhamos aqui. Triângulo dado, ó. H1. Tomei a medida a partir do ponto N. Marco. Vou chamar de ponto O e aqui eu chamo de H1, certinho? Venho, faço a minha semirreta auxiliar com ângulo qualquer a partir do ponto M. Vou tomar a medida de BC, que é a nossa base 1, certinho? A partir do M, marco. Fecho também, assim como no anterior, então eu tô trabalhando aqui com a quarta proporcional.
chamar de ponto P. E aqui nós temos base 1, certinho? Posiciono, formando o ângulo de 90 graus. Aqui eu não sei se vai ficar muito visível para vocês, porque o material é um pouquinho grande para o tamanho da câmera. Mas, ó, formei ângulo de 90, minha régua tá móvel, meu esquadro tá fixo. Formei e levo. Prontinho. Pronto. Esse é o nosso B2, a base que nós estávamos procurando. Aqui ele não falou que tipo de triângulo que ele quer, certo? Então, vou considerar como sendo um triângulo qualquer. Primeira coisa, vou fazer aqui um segmento de medida qualquer pontilhadinho. Ó. Vou marcar ponto D. Vou tomar a medida de B2. Ó. Tomei a medida de B2. Na partir do ponto D, eu marco. Prontinho. Agora eu venho contínuo, porque eu já sei a medida que eu terei para B2. Certo? Como nós temos altura, sabemos que a altura sempre é perpendicular. Então, eu vou fazer aqui o ângulo de 90 graus. Então, abertura qualquer, em qualquer um dos vértices, tá? Faço um arco, ponto de encontro entre lado e arco com a mesma abertura. Marco 1, marco 2, já um pouquinho maior, ó. Mantenho a abertura, marquei 3. Vou subir pontilhado aqui com a altura que ele já deu, que foi 4 centímetros. Então, fiz aqui com 4. Se eu quisesse um triângulo retângulo, era só eu fechar e esse lado fazer contínuo. Como ele não especificou que tipo de triângulo que ele quer, eu vou marcar aqui para um triângulo qualquer, certo? Vou tomar a medida de DE, levo lá na ponta da minha altura. Tomo a medida da altura, que é 4 centímetros, levo lá no vértice E. Assim, eu estou limitando, certo? O espaço para colocar o próximo ponto, que é o meu ponto F. Tenho uma reta paralela com uma distância de 4 centímetros da minha base DE, que é a nossa altura. Em qualquer lugar dessa reta, pessoal, eu marco meu ponto. Qualquer lugar. Vou fazer um triângulo obtusângulo. Faz tempo que eu não faço um triângulo obtusângulo, né? Vou marcar aqui, ó, ponto F. E vou fechar. Então, para fechar aqui, e como ele não disse que tipo de triângulo ele queria, assim como no segundo caso, que foi específico, fiz um triângulo isósceles, mas poderia ser um triângulo qualquer, como esse também, tá aqui. Então, fiz a minha paralela como se fosse um retângulo, certo? E fecho aqui formando o meu ponto F. Você escolhe em qualquer lugar dessa reta. Só lembrando que, se o triângulo fosse retângulo, eu não precisaria marcar o ponto F, era só fechar aqui, certinho? Pessoal, peço desculpa aí pelos barulhos, né? Como eu falei pra vocês na nossa aula. Hoje eu tô gravando no horário que geralmente eu não gravo, então peço desculpa aí pelos barulhos, mas eu espero que tenham entendido toda a matéria. Qualquer dúvida, me procurem. Fiquem com Deus, beijos, até a próxima!